never thought I'd say this, but I long to see my home. Vamos começar da melhor maneira este culto de adoração ao Senhor, cantando o hino 170, só um passo. Estes momentos de louvor, vamos cantar o hino 167, Venha Cristo. Venha
para darmos início ao culto esta manhã, vamos entoar a estrofe do hino 579. Eu te amo, ó Deus. Bondoso Deus, te agradecemos, Senhor, porque tu fazes presente neste lugar. Senhor, queremos pedir que o poder do teu Espírito se possa manifestar na vida de cada um de nós. E, Senhor, que o teu amor, que a tua entrega por cada um de nós naquela cruz possa falar bem alto na vida de cada um de nós. Toma-nos nas tuas mãos, aperfeiçoa o culto, Senhor, que te queremos prestar esta manhã, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ao nosso Deus, vamos cantar o hino 113. Salvo-me com
Com reverência, os que puderem, vamos ajoelhar para a oração. Altíssimo Deus, nosso querido e amado Pai que estás no céu, quão bom é termos vindo à Tua presença esta manhã. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade tão preciosa que Tu nos concedes, de estar contigo esta manhã, na companhia dos nossos irmãos, para honrar e louvar o Teu nome, para cantar hinos, Senhor, para ouvir a Tua palavra, ouvir, Senhor, as Tuas advertências, os Teus conselhos que tens trazido, com tanto amor, com tanta preocupação a cada um de nós, Teu povo. Nesta hora, Senhor, que desejamos muito sentir a Tua presença esta manhã. E te queremos agradecer pelas inúmeras bênçãos que tens derramado sobre cada um de nós, como indivíduos e como igreja. Obrigada, Senhor, porque neste mundo difícil que vivemos hoje, nestes dias tremendos que estamos a passar, sentimos a Tua mão a dirigir a nossa vida. Sentimos ainda de perto o Teu amor e cada vez mais constante a Tua presença junto de nós. Ajuda-nos, sobretudo, Senhor, a buscar-te de todo o coração. Te louvamos por este hino que acabamos de cantar, Senhor. Aprendemos muito, Senhor, nele, sobre o Teu amor, sobre a Tua graça, sobre, Senhor, o Teu empenho em nos salvar, em nos dares perdão, em nos dares a salvação e cada dia, Senhor, a vitória sobre o pecado. Ajuda-nos, sobretudo, a estar junto de Ti e a buscar-te com mais afinco, com mais empenho, com mais interesse. Nesta manhã, Senhor, em que de joelhos buscamos a Tua face, nós te queremos rogar, em primeiro lugar, a bênção para a Tua serva. Que Tu a tomes nas Tuas santas mãos e que ela seja um instrumento Teu, que com humildade e com sabedoria possa transmitir as palavras da vida, Senhor. E que estes Teus ensinos ou advertências, conselhos, seja o que for, nos possam fazer crescer, nos possam fazer aperfeiçoar o nosso caráter, para vivermos semelhantemente a Cristo e neste mundo fazer a diferença pela positiva, ser uma luz, ser uma bênção onde quer que cada um se encontre. Abençoa cada um de nós que vamos escutar, que o nosso coração, Senhor, esteja em paz, que a nossa mente esteja tranquila, desperta e atenta, e que o Teu Espírito fale ao nosso coração, Senhor, que sintamos a Tua voz e que sintamos o Teu amor neste santo dia de sábado junto de nós. Os nossos pensamentos vão também para aqueles nossos irmãos que gostaríamos de ver aqui e hoje não puderam estar. Tu sabes quais os motivos, se é doença física, se é problema de falta de fé, de desânimo, desencorajamento. Senhor, Tu tens muitas maneiras de os apoiar, de mostrares o Teu amor, que a Tua presença também se faça sentir junto deles onde estiverem, Senhor. E abençoa cada um de nós, desde a mais tenra criança ao irmão mais idoso, que possamos, Senhor, estar felizes por termos o Deus que nos ama, que nos quer salvar, que quer transmitir a Tua palavra, a Sua palavra aos nossos ouvidos e que nos possamos, Senhor, um dia deixar transformar por ela para que um dia possamos estar contigo no Teu reino. Dá-nos a Tua bênção, fala ao nosso coração, instrui-nos, Senhor. Com muita humildade te pedimos e muita necessidade, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. No decorrer deste culto e adoração ao Senhor, é chegado o momento de todos nós também podermos mostrar a nossa generosidade e a nossa fidelidade ao Senhor. Este é um momento também importante no decorrer deste culto. Possamos fazer destes momentos uns momentos de recolhimento
e possamos fazer silêncio, que a presença do Senhor seja sentida nos nossos corações. E como sempre fazemos, vamos dar prioridade às crianças e logo de seguida serão recolhidas as ofertas aos adultos. A continuação de um bom sábado é os nossos desejos. Vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, por estes dízimos e ofertas que tu trouxeste hoje até a tua casa, Senhor. Faz com que a tua obra cada vez avance mais para que a tua vinda seja breve, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos, te agradecemos. Amém.
coração. Restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor. Restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor. A Ti toda a honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas. Restaura, restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor. Restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor. A Ti toda a honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor. A Ti toda a honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas. Restaura, restaura, restaura. Agradeço à Inês, à Nádia e ao Tito, que de alguma forma nos aproximaram mais do plano que o Senhor tem para cada um de nós, que é verdadeiramente restaurar, já nesta terra, cada um dos seus filhos, cada uma das suas filhas. Irmãos, eu estava, enquanto seguia toda a doxologia, eu estava a olhar para a igreja e, de alguma forma, senti-me tocada, porque daqui nós temos o privilégio de ver uma igreja repleta de filhos e filhas de Deus que hoje escolheram este lugar para prestarem culto ao Senhor. Então eu espero que realmente cada um de nós aproveite bem este momento e que através de mim o Senhor nos inspire, nos use para verdadeiramente honrarmos e louvarmos o seu nome. Antes, porém, de abrirmos a palavra de Deus, e deixem-me dizer-vos que a mensagem desta manhã é muito simples, porque eu acredito que o Evangelho tem que ser simples, tem que ser para que doutorados entendam e para iletrados entendam também. Então, irmãos, é uma mensagem simples, uma mensagem de amor que o Senhor tem para cada um de nós esta manhã. Mas antes, eu queria que as crianças, os mais pequeninos, não viessem cá à frente. Eu sei que é esse o desafio que normalmente nós vos colocamos, mas eu queria pedir aos diáconos que distribuíssem pelas crianças que quiserem, claro, ninguém é obrigado. Porquê? Mais pequeninos. Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 23. E nesse Salmo 23 é dito que Jesus é o nosso pastor. E as crianças podem não perceber muito bem o que é isto. Jesus é o nosso pastor. Nós vamos refletir nesta manhã e vamos falar uma linguagem simples também para os mais novos entenderem. Mas eu gostava que vocês percebessem
que este Jesus, essa imagem que vocês têm aí em cima no papel, de um pastor que cuida das suas ovelhinhas, é a imagem, simboliza, quer fazer-vos perceber que esse pastor é Jesus, como nós vemos aqui em baixo, é um Jesus feliz, é um Jesus animado, porque quer estar na vossa companhia, porque quer estar a fazer parte da vida de cada um de vós, que são os mais novinhos, mas não são menos importantes para o Senhor. São muito, muito importantes, e aqueles que quiserem pintar ao longo do culto, que depois no final me quiserem mostrar as vossas obras de arte, eu estarei lá fora e terei prazer em ver as vossas obras de arte. Não significa, porém, que vou estar completamente absortos com o desenho. As crianças têm esta capacidade, conseguem estar a fazer uma coisa, neste caso pintar, e conseguem estar a escutar. Por isso, está o desafio lançado e a certeza. Não queria que saísse daqui nenhuma criança sem esta certeza. Jesus também é o vosso pastor e Ele quer fazer parte das vossas brincadeiras, das vossas escolhas, dos vossos amigos, quer fazer parte da vossa escola, das vossas férias também. E Jesus ama-vos muito, de tal forma que deu Jesus também para morrer por cada um de vós, os mais pequeninos. Agora, falando também para os mais crescidos, incluindo os mais pequenos, nós vamos refletir sobre o Salmo 23. Irmãos, e deixem-me dizer-vos, àqueles que eu vejo habitualmente, cada semana neste lugar, que habitualmente congregam nesta igreja, e também àqueles que hoje podem estar connosco pela primeira vez. Há muitos rostos que são familiares, que nós vemos com alguma frequência e é bom, mas também há rostos novos que vemos hoje pela primeira vez. Então, queria que saíssem deste lugar com a certeza de que também para vós, mais crescidos, o Senhor é o pastor, o Senhor é aquele que cuida, o Senhor é aquele que tem um amor tão grande por cada um de nós que não hesitou, que não poupou esforços para que todos nós fôssemos então resgatados dessas turbulências que às vezes a vida nos traz. Então vamos abrir a Bíblia no Salmo 23. É um salmo que os jovens todos sabem, porque os que fazem parte dos clubes são desafiados a decorar este verso, este capítulo, o Salmo 23. Tem uma tarefa mais facilitada, não é o Salmo 119, não é? Como o pastor já desafiou os jovens a fazer, mas gostava que meditássemos esta manhã sobre ele. Então começa logo, o Salmo começa logo por dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se repararmos, o Salmo não começa com um pedido, mas sim com uma declaração de um facto. É uma certeza. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, o Senhor está aqui a dizer-nos, através de David, que não precisamos sequer de suplicar as bênçãos do Senhor, porque Ele tem realmente essas bênçãos para cada um de nós. Ellen White, no livro Desejar Todas as Nações, ela diz, na página 827, ela diz o seguinte: as inesgotáveis provisões do céu acham-se à vossa disposição. Cristo dá-vos o alento do seu próprio Espírito, a vida da sua própria vida. E nós sabemos, porque encontramos isso na palavra de Deus em Mateus 6:8, que Deus, o nosso Pai, sabe todas as nossas necessidades. Quando? Quando lhe pedimos? Quando lhe dizemos ao ouvido? Ainda antes de lhe pedirmos, o Senhor já sabe quais são as nossas necessidades. Então, Ele não poupa nada para responder às nossas necessidades. Irmãos, e é verdade que a maior parte das nossas preocupações é com o agora ou é com o amanhã? É com o amanhã, não é? Às vezes, nós não aproveitamos a vida que o Senhor nos está a dar no momento porque estamos preocupados com o dia da manhã. Nem sabemos se chegamos lá, mas estamos preocupados com o que vem a seguir. Tal como aquelas mulheres, recordam-se, aquelas mulheres que foram ao túmulo naquele domingo de manhã, elas estavam preocupadas com o quê? Elas estavam preocupadas em como é que iam retirar aquela pedra que estava a selar o túmulo de Jesus. E elas deixaram de ver o sol que brilhava, deixaram de ver as flores que ladeavam a estrada, porque estavam apenas preocupadas com uma pedra que até já tinha sido retirada. Não havia necessidade daquela preocupação. E nós às vezes somos assim.
E se Deus cuida das aves do céu e das ervas do campo, quanto mais cuidará de cada um de nós. Em Filipenses, no verso 4, 19, de alguma forma Paulo esclarece claramente esta certeza. Em Filipenses 4, 19 diz que Deus é um Deus de fracos recursos, é um Deus sem verbas, é um Deus com poderes limitados, é isso que diz? Diz em Filipenses 4,19, e o meu Deus, o nosso Deus, irmãos, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Jesus Cristo cada uma das nossas necessidades. Eu não sei quais são as vossas necessidades, vocês sabem, e o Senhor também sabe, mas tal como o Davi diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por isso, irmãos, nós podemos viver o hoje com esta certeza. Podemos viver o hoje tranquilos, porque o Senhor tem para hoje, também terá para amanhã e para depois. Cada dia o Senhor dará de acordo com as nossas necessidades e de acordo com aquilo que nós verdadeiramente necessitamos. Então, o Salmo continua e diz que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, e diz lá o quê? Deitar-me faz em verdes pastos, em pastos verdejantes, diz lá. Sabem, o Senhor convida-nos a repousar. Não só a repousar, deixando de fazer as tarefas que nós temos que fazer durante a semana, não só porque chegamos a uma sexta-feira completamente esgotados, fisicamente, mas o Senhor convida-nos a repousar porque Ele já proveu todas as coisas. E sabem, eu acho que nós temos de aprender com esta imagem do pastor. E o pastor oriental, naquela altura em que Davi conhecia bem o trabalho do pastor, o pastor oriental saía para o campo por volta das 4 da manhã. E a verdade é que enquanto as ovelhas pastavam, elas estavam sempre em movimento. Elas iam comendo aqui, comendo além, sempre a caminhar e sempre a comer toda aquela erva e todas aquelas plantas comestíveis para elas. E por volta das 10 da manhã, irmãos, o sol já esquentava de forma muito forte. E o pastor sabia que era necessário que elas pudessem beber da água fresca. Mas o pastor era alguém que conhecia bem o seu trabalho. E ele sabia que se elas bebessem a água, ainda com toda aquela erva no seu estômago, que ainda não tinha sido completamente digerida, isso não ia fazer bem às suas ovelhas. Iria prejudicar a sua digestão. Então o pastor levava-as para um canto fresco, para um lugar sossegado, naquelas pastagens verdejantes, fazia com que elas se deitassem, ficassem ali e em repouso as ovelhas começavam então a ruminar, começavam então a fazer o processo de digestão natural para elas. E o salmista também nos diz muitas vezes, e o Senhor diz-nos muitas vezes, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Muitos de nós, irmãos, vivem numa ansiedade tremenda. Eu não estou a falar apenas para vós, estou a falar também para mim. Nós vivemos numa ansiedade tremenda muitas vezes. E o Senhor diz-nos, a nós, que nos dizemos crentes, que vimos à igreja para louvar o nome do Senhor, Ele diz, aquietai-vos. Porquê? Porque eu sou Deus. É o suficiente. Elias, e há um hino muito bonito que diz esta mensagem. Elias não encontrou Deus no tremor de terra nem no fogo, mas na voz tranquila de Deus. Moisés viu a sarça a arder e a não se consumir quando? Quando estava sozinho no monte, quando estava com alguma tranquilidade. Saulo encontrou-se com Deus numa estrada deserta a caminho de Damasco, sozinho, mais uma vez. E Jesus, irmãos, nós sabemos também que Jesus muitas vezes saía à parte para, com tranquilidade, em repouso,
confiando naquilo que Deus queria que ele fizesse, estar em comunhão com Deus, estar à parte para orar. Irmãos, eu não sei, eu não vos conheço assim tão bem, conheço alguns melhor do que outros, mas eu acredito que para muitos de nós, para mim, uma das coisas mais difíceis é estar quieta. É estar... Eu costumo dizer, e os que me conhecem mais de perto sabem, que se eu tivesse que vender alguma coisa lá de casa, a primeira coisa que eu vendia era o sofá. Porque não o uso com muita frequência. Não iria sentir muita falta do sofá lá em casa. E para nós, muitas vezes é complicado quando o Senhor nos diz: aquieta-te. É uma das coisas difíceis. Nós gostamos de trabalhar para o Senhor, nós gostamos de cantar, de pregar, ensinar, estamos dispostos até a fazer um certo sacrifício porque o Senhor nos desafia a isso. E raramente, irmãos, raramente, nós nos lembramos que antes de Jesus enviar os seus discípulos para conquistar o mundo, o que é que ele disse? Ele disse para esperarem em oração o poder do Espírito Santo. Então, quando o Senhor diz: aquietai-vos, porque eu sou Deus, não é aquietai-vos apenas e só fisicamente. É aquietai-vos, confiai em mim, porque eu preciso derramar o poder do meu Espírito para que vocês possam fazer isto e aquilo, e ir aqui e ali para onde eu vos mandar. Aquietai-vos, porque eu sou Deus. E o verso continua, no verso 2, continua a dizer que o Senhor leva-me para junto de águas tranquilas. Sabem, as ovelhas, todos nós sabemos que são animais dóceis, que são animais até um bocadinho medrosos. E eu não digo medricas, porque medricas eu tenho assim um sentido um bocadinho mais pejorativo. Mas as ovelhas não são animais que nós temos lá em casa para guardar a casa, pois não? Alguns de nós têm cães bem ferozes, que nem nos aproximamos do portão. Mas nunca vi nenhuma ovelha a guardar nenhuma das nossas propriedades. Mesmo aqueles que têm uma quinta e podem ter algumas ovelhinhas ali, nunca vi nenhuma ovelha a guardar a quinta. Porque as ovelhas são realmente muito medrosas. Elas têm medo, principalmente, das correntes de águas muito fortes. Também compreende-se, não é, irmãos? Porque com aquela lá toda que as ovelhas têm, é como se nós, munidos, vestidos de um sobretudo daqueles de fazenda bem grossos, fôssemos mergulhar. Seria a mesma dificuldade para nós, mesmo aqueles que são nadadores exímios, teriam muita dificuldade em nadar com o sobretudo de fazenda vestido. Então, para as ovelhas, é muito aterrador elas imaginarem que têm que passar, que têm que beber em águas muito revoltosas. E elas sabem, por instinto, elas não podem nadar numa corrente forte. E por isso as ovelhas aproximam-se apenas de águas tranquilas. E sabem o que é que eu acho extraordinário no pastor? É que o pastor não goza com as ovelhas. O pastor não zomba delas. Não diz: coitadita, então anda lá, ganha lá coragem, esforça-te, anima-te, vai em frente, tenta lá, vê se consegues. O pastor não faz isto. O pastor não goza com nenhuma das suas ovelhas. Nem tenta forçar aquilo que elas não querem fazer. Pelo contrário, o pastor guia as suas ovelhas pelas montanhas e pelos vales à procura de águas tranquilas, para ali elas saciarem a sua sede. E o pastor é tão extraordinário nesta sua procura, que se ele não encontra um rio de águas tranquilas para que as ovelhas possam saciar a sede, ele junta algumas pedrinhas e faz ali uma pequena represa, onde até os cabritinhos mais pequeninos, as ovelhinhas mais frágeis, podem ir beber com tranquilidade, sem qualquer receio. Irmãos, há bocadinho eu dizia que o pastor, dizia às nossas crianças, que o pastor simboliza Deus, simboliza Jesus. Então Deus também conhece as nossas limitações. E Deus não nos condena por isso. Nós é que gozamos uns com os outros, às vezes, não é? Brincamos um bocadinho com as limitações ou com os receios que o outro pode ter quando nós somos fortes nessa característica. Mas o Senhor não nos condena pelas nossas limitações. Não brinca com as nossas limitações. Não nos força a ir onde Ele saberia que nós não seríamos felizes ali. O Senhor nunca exige de nós um serviço além das nossas energias e além das nossas habilidades.
Deus está constantemente, irmãos, atento às nossas necessidades. Ele conhece as cargas que cada um de nós tem sobre os seus ombros. E Ele sabe também onde são os melhores pastos. Ele sabe onde estão aquelas águas que podem saciar a nossa sede. E é bom sabermos, irmãos, que mesmo quando dormimos, o pastor prepara as coisas que precisamos para o dia seguinte. O Senhor é o pastor que não dormita, nem sequer passa pelas brasas. Ele está sempre atento. E cada dia em que nós acordamos, irmãos, e que achamos que somos extraordinários, porque levantamos-nos cheios de energia, jantamos pouquinho, por isso descansamos bem, estamos prontos para um pequeno almoço extraordinário, porque nós sabemos todas essas coisas e achamos que fazemos tudo isso na nossa sabedoria, e na nossa inteligência e na nossa capacidade. Mas mesmo enquanto dormíamos, o Senhor estava a preparar as coisas que nos iriam receber no dia seguinte. O sol, que nos anima, se calhar a chuva, porque a terra precisava de ser regada, não sabemos. Mas sabemos que todas as coisas, tudo aquilo que acontece no dia seguinte pela manhã, foi o Senhor que preparou para nós, tal como o pastor prepara todas as coisas para as suas ovelhas. E diz lá, no verso 3, logo no início do verso 3, diz que o Senhor refrigera a minha alma. O que é isto, refrigerar a minha alma, irmãos? Para nós entendermos melhor, se calhar, o que isto quer dizer, vamos imaginar que ao longo do dia, aquelas ovelhinhas que conheciam bem o seu pastor, que estavam ali em grupo, algumas delas deixavam o grupo e abeiravam-se do seu pastor. E o pastor não deixava nenhuma indiferente. A umas ele fazia uma festinha no focinho, a outras, se calhar, fazia uma festinha na orelha, e elas voltavam para junto das suas amigas ovelhas mais animadas, mais renovadas nas suas forças, mais refrigeradas, por assim dizer. E Davi, irmãos, nós não podemos esquecer isto. Davi foi um homem que conheceu bem Deus na sua própria experiência. Davi passou por altos e baixos. Todos nós conhecemos bem os altos de Davi, os momentos em que ele esteve bem perto de Deus, mas também conhecemos aqueles que estão escritos na Bíblia, aqueles momentos em que Davi andou muito longe do Senhor. E quando ele diz realmente que refrigera a minha alma, Davi sabe do que é que estava a falar. Davi sentiu isso na sua vida ao longo da sua experiência com Deus. Davi lembra-se de quão perto ele esteve quando derrotou o gigante Golias, porque estava a fazê-lo com a companhia de Deus. Mas também Davi tornou-se muito suficiente, muito independente de Deus, e ele sabia que essa independência fez com que ele se afastasse e fez com que ele pecasse de forma que todos nós conhecemos. O peso da culpa tornou-se realmente insuportável. Mas pela graça de Deus, irmãos, nós sabemos que Davi arrependeu-se, Deus o ouviu, perdoou as suas faltas e restaurou a sua alma. E Davi tornou-se um homem novo. Refrigera a minha alma, numa outra versão, e falámos isto na escola sabatina. Restaura a minha vida, diz numa outra versão. Irmãos, é verdade que às vezes nós perdemos o vigor espiritual. Ficamos menos dispostos a lutar contra as dificuldades. Ou isto só acontece comigo? Sou eu, apenas eu, que às vezes sinto estas dificuldades, sinto o vigor espiritual um bocadinho mais em baixo. Às vezes a vida pode querer roubar-nos a vitalidade, irmãos. Como se espreme uma laranja na máquina de sumos, às vezes a vida parece que faz isso de nós e parece que fica só a casca, fica só o bagaço, parece que tudo se foi da nossa vida. E ficamos realmente sem vitalidade, sem grandes forças. Mas o começo de um novo dia, irmãos, às vezes, nem isso nos dá alento, nem isso nos dá ânimo para viver a vida. E eu queria que nós nos recordássemos do texto de Gênesis 2:7. Todos nós conhecemos muito bem. Gênesis 2:7 diz o quê? Quando nós defendemos a criação,
plena em 6 dias. Nós dizemos com orgulho, porque acreditamos nisso, nós dizemos que Deus soprou o fôlego da vida nas narinas daquele boneco que Deus tinha construído com a lama, com a terra. E Deus soprou o fôlego da vida e então aquele boneco, aquela estrutura, ganhou vida. E é isto que o Senhor nos diz. Quando de alguma forma a vida nos esmaga, a vida tira a nossa vitalidade, o Senhor está-nos a dizer: eu tenho o mesmo fôlego que eu soprei em Adão, eu tenho o mesmo fôlego para te oferecer hoje, agora, cada dia. Irmãos, nós ouvimos muitas vezes o povo a dizer que sobrevive, que arrasta o esqueleto. Não foi para isto que Deus nos fez. Deus fez-nos para vivermos plenamente. Deus fez-nos para dia a dia. A cada dia, Deus soprar o fôlego da sua vida, o fôlego do seu poder, para nos tornar realmente almas, vidas válidas por Jesus. E esse sopro está disposto, está disponível para cada um de nós a cada dia. Não ficou só lá no Éden, irmãos. Está disponível a cada dia e o Senhor está pronto para soprar esse fogo na nossa vida. O texto continua e diz que este pastor guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Às vezes, irmãos, às vezes, jovens, os que estão aí mais em cima, às vezes a nossa vida chega a uma encruzilhada que nós não sabemos muito bem o que fazer. Não sabemos que curso escolher, não sabemos que faculdade escolher. Às vezes alguns de nós nem sabem se querem continuar a estudar ou parar, ou arranjar um emprego. Não sabemos. Ficamos numa encruzilhada da vida. Não sabemos se é este ou aquela companheira que o Senhor, este para as meninas e esta para os rapazes. Não sabemos se é esta ou aquela que o Senhor quer para as nossas vidas. Ficamos numa encruzilhada. Os adultos não sabem muito bem o que fazer com a educação dos seus filhos, que trabalho, se vão para este, se deixam aquele. Irmãos, todos nós temos encruzilhadas na nossa vida. Não sabemos às vezes que decisões tomar. Às vezes sentimos-nos desorientados, perdidos. E o Salmo 23 diz que o Senhor guia-nos pelas veredas da justiça, ou seja, o Senhor guia-nos pelos caminhos certos, pelos caminhos corretos, por aqueles que vão conduzir ao sítio certo. Davi lembrava-se certamente dos seus tempos de pastor e ele sabia que as ovelhas não têm sentido de orientação. Alguns de nós também não temos, não é? Mas as ovelhas não têm qualquer sentido de orientação e também não têm GPS que as possam ajudar. Enquanto que um cão ou um gato sair de casa, eles encontram o seu caminho de volta, ou os pombos que conseguem retornar, mesmo lançados muito longe, conseguem retornar a casa, as ovelhas não têm essa capacidade. As ovelhas não possuem uma boa visão. Elas vêm apenas a 8, 10 metros à sua frente, não conseguem ver mais nada. E elas, por aquelas trilhas estreitas, por aqueles caminhos que às vezes eram um bocadinho tortuosos e complicados, muitos desses trilhos, irmãos, terminavam em precipícios terríveis. E qualquer ovelha mais desavisada, mais distraída, poderia facilmente cair num desses precipícios e morrer. Havia outras trilhas que iam ter a becos sem saída. Elas tinham que voltar para trás porque não havia nada ali. Mas o pastor sabia que havia outras trilhas que ele conhecia bem, que levavam a pastos verdejantes. Podiam até, irmãos, eu gostava que nós nos recordássemos disto, porque às vezes, pelo facto de sermos cristãos, achamos que somos cristãos, vimos cada semana à igreja, por isso nós não temos caminhos íngremes na nossa vida, não temos dificuldades. Nós não merecíamos isto porque eu até sou muito bom, eu até vou à igreja. Deixem-me dizer-vos que este pastor, muitas vezes, conduzia as suas ovelhas por caminhos que eram tortuosos, por caminhos que eram difíceis, por caminhos que as ovelhas tinham que estar muito atentas para não pôr a patita ao lado, porque senão iam cair. Mas ele sabia que aquele caminho ia levar a um campo verdejante, onde elas iam ter a comida para se saciar. E por isso, as ovelhas podem ver mal, podem não saber nadar, podem não ter sentido de orientação, mas há uma coisa que elas sabem. Elas sabem que podem confiar naquele pastor. E por isso,
elas deixam ao cuidado do pastor a procura do campo melhor. Elas confiam que o pastor vai conduzi-las ao melhor sítio. Irmãos, estas veredas da justiça, para nós, hoje, ovelhas do Senhor, podem significar dificuldades. Mas Deus nunca prometeu uma vida sem lutas. Deus nunca prometeu uma vida cor-de-rosa. Mas Deus sempre disse que mesmo nos caminhos tortuosos, mesmo nos dias cinzentos, Ele estará connosco. É Ele que nos está a guiar. E Ele diz mesmo, o salmista diz, guia-me. Ou seja, o Senhor não é como alguns de nós que diz, vai tu à frente, vai lá ver como é que é. Ouvimos um barulho em casa, à meio da noite, e as mulheres dizem ao marido, olha, vai lá tu, porque... Este pastor não fazia isso, irmãos. O pastor guiava as suas ovelhas, ia à frente, indicando realmente o caminho. E isto mostra-nos a nós, homens e mulheres, que estamos aqui hoje, que o Senhor orienta as nossas vidas, o Senhor quer estar connosco e o Senhor não nos deixa sozinhos. Em Provérbios 3:6, irmãos, é outro texto que nós conhecemos bem. Diz o quê? Provérbios 3:6. Diz, tu, diz lá, é para nós, individualmente, reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. O que é que isto nos quer dizer? Irmãos, todos aqueles que procuram realmente a vontade de Deus, o Senhor irá conduzir até à terra prometida. O Senhor não nos deixa sozinhos nesta caminhada. O Senhor não nos manda com o mapa na mão, com uma bússola e diz, vai, o caminho é por aí, orienta-te. Eu já te dei muitas indicações, agora vai sozinho. Não, o Senhor guia-nos a cada um e endireita as nossas veredas. Leva-nos até onde o Senhor quer que cada um de nós vá. E onde o Senhor quer que cada um de nós vá é simplesmente até à Canaã celestial, até à terra que o Senhor está a preparar para cada um de nós. E o texto continua e diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Irmãos, alguns de nós usam apenas esta expressão quando vivemos momentos de perda, quando vivemos momentos de morte, quando nós próprios até na nossa vida podemos sentir que a vida se está a esvair e então achamos que este verso é apenas e só para os momentos em que a morte física se faz sentir. Mas esta expressão foi melhor traduzida, diz que é o corredor sombrio. Não significa obrigatoriamente morte, mas engloba todas as experiências duras e dificuldades da vida. Na Palestina, vai de Jerusalém até ao Mar Morto, há um caminho, um vale, que é realmente conhecido pelo Vale da Sombra da Morte. Como é que é esse vale, irmãos? Nós normalmente imaginamos um vale amplo, verdejante, onde as crianças rebolam, onde fazemos piqueniques, mas este Vale da Sombra da Morte que existe na Palestina é realmente uma trilha muito estreita, perigosa, que corta as montanhas. É um caminho árduo, onde qualquer um de nós poderia com facilidade cair. É uma viagem difícil, irmãos. É uma viagem que nenhum de nós deseja fazer. Mas porquê que as ovelhas não receiam esse caminho? Como nós dissemos há bocadinho, porque o Senhor está com elas. Existem momentos, irmãos, sombrios na nossa vida. Às vezes esses momentos sombrios são efetivamente a morte. A morte de alguém que nós amamos imenso. A morte de alguém que não imaginamos a nossa vida sem ele ou sem ela. Mas também há outros momentos sombrios. As desilusões são outros momentos. A doença, a solidão podem ser outros momentos sombrios na nossa vida. E há outros, há muitos, há vários. Eu não sei se algum de nós está a atravessar esse vale sombrio. Mas a certeza de Davi e a nossa certeza é que Deus está conosco. O pastor está conosco.
Para onde a trilha da vida me leve, eu não temerei mal algum, disse Davi. Porquê? Porque tu estás comigo. Há um grande poder, irmãos, na presença do Senhor na nossa vida. E há uma grande certeza nesta passagem bíblica. E o texto continua e diz que a tua vara e o teu cajado me consolam. Porquê, irmãos? Nós, quando pensamos nas varas, muitas vezes não é uma imagem de consolo. Às vezes é uma imagem de castigo. Os mais velhos recordam certamente, nas suas escolas havia ali uma varinha, não é? Que os professores usavam. Mas o pastor, irmãos, leva consigo uma vara pesada com cerca de 60 centímetros a 1 metro de altura. Vara é essa que o próprio Davi usou para se libertar daquele urso e daquele leão. Mas além da vara, o pastor também leva um cajado. E o cajado é algo bem mais comprido, tem cerca de 3 metros. Tem uma ponta que forma um gancho e muitas vezes, com os desequilíbrios que as ovelhas sofrem e se deixam cair por a ribanceira abaixo, ficam ali presas numa pedra que estava um bocadinho mais saliente. O que é que o pastor faz? O pastor pega nesse cajado. Irmãos, isto não é nada de novo. Eu espero que ninguém esteja a pensar, mas para que é que eu vim cá hoje? Porque eu sabia isto tudo. Mas o Senhor está-nos a recordar, irmãos, hoje, mais uma vez, que Ele tem um cajado que lança quando nós estamos longe dEle, que lança para colocar esse gancho à volta do pescoço, se calhar por baixo das patitas da frente da ovelha, para poder resgatá-la para o caminho certo. É confortável para a ovelha saber que o pastor vem em seu socorro. Seja qual for a emergência que surgir, o pastor tem a solução. Irmãos, cada um de nós que tem um carro, tem seguro de carro. Não é? Nenhum de nós se atreve a andar na estrada, digo eu, sem seguro. Porquê? Pode acontecer alguma coisa e nós estamos com essa segurança. Mas há coisas na nossa vida para as quais nós não temos seguro, para as quais nós não podemos preparar e atender com alguma previsão. Mas conforta-me saber, irmãos, que, tal como diz em Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória. É verdade, irmãos, que eu não vejo Deus como um seguro, que eu uso se tiver algum problema, mas dá-me tranquilidade, dá-me confiança saber que o Senhor tem realmente consolo, tem realmente a solução para as minhas lutas, para as minhas desilusões, para as minhas dificuldades. Ainda recordamos este texto de semana passada na reunião de oração. Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, irmãos, se a vida nos fez cair por uma ribanceira e ficámos presos numa pedrinha que estava ali solta, mais saliente, lembremos-nos que o Senhor tem um cajado tremendo para nos resgatar, porque Ele realmente é por nós e não nos vai deixar sozinhos. O texto diz, e esta para mim era das mais difíceis de eu entender, diz: preparas uma mesa na presença dos meus adversários. E ao estudar este capítulo, fez-me aprender e fez-me perceber algo que se calhar para os irmãos era muito simples, muito básico, mas eu ainda não tinha entendido. Porque nas campinas da terra que Davi conhecia, havia algumas plantas que eram realmente fatais para as ovelhas. E se elas ingerissem aquelas plantas, elas iriam ter muitas dificuldades e poderiam mesmo morrer. Havia também espinhos que arranhavam o seu focinho e provocavam feridas feias. Então, antes do rebanho sair para o pasto, o pastor saía com uma enxada, preparava toda aquela terra, destruía os inimigos das ovelhas, amontoava aquela erva seca onde estavam os espinhos, onde estavam as plantas que seriam fatais para elas, e punha a secar, deixava secar para que as ovelhas não as ingerissem e não se prejudicassem. E quando elas iam para aquele pasto, não havia perigos para elas. Não havia plantas venenosas que as podiam limitar. E nós sabemos, irmãos, qualquer agricultor sabe, até eu que não percebo nada de agricultura sei, que não basta apenas semear. É preciso também
tirar as ervas daninhas. É preciso mondar. É preciso libertar a planta de tudo aquilo que está à sua volta e que pode abafar. É preciso libertar a terra, realmente, de todas essas ervas daninhas, de tudo o que é prejudicial. Assim também, irmãos, o Espírito Santo tem que estar continuamente em luta na nossa vida, no nosso interior. Não basta apenas nós abrirmos a palavra de Deus, não basta apenas virmos à igreja, fazermos uma pregação muito interessante, estudarmos a lição da escola sabatina. Se não estamos a dar espaço para que o Espírito Santo monde, tire as ervas daninhas que vão surgindo na nossa vida. E cada um de nós pode ter ervas daninhas muito diversas uns dos outros. Há muitos inimigos, irmãos, na nossa vida. Há muitos inimigos que procuram destruir-nos. Mas a certeza é de que o Senhor, o pastor, vai à frente para nos libertar de todas essas dificuldades. A vitória que vence o mundo é o quê? É a nossa fé. Então, irmãos, podemos ir, avançar com fé, seguir o pastor, porque ele já preparou o pasto para que nada nos afaste dele. E diz o texto e continua a dizer que unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Irmãos, se eu vos perguntasse se a vida aos mais adultos, mesmo aos mais novos, se eu perguntasse se a vida já vos fez algum ferimento, já vos causou alguma mágoa, alguma dor, o que é que me diriam? Sim ou não? Todos nós sentimos algumas feridas, às vezes, na nossa vida. Alguma coisa que nos magoa. E foi a pensar nisto que Davi escreveu: unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Eu gostava que nós imaginássemos isto. Depois de um dia de pasto, o pastor recolhia as suas ovelhas no aprisco. E ele colocava-se à porta. E aquilo que ele tinha trabalhado ao longo do dia com todo um rebanho, agora, ao entrar no aprisco, ele observava ovelha a ovelha. Eu gostava que nós fizéssemos este exercício e que nos colocássemos ali, quase como se estivéssemos a assistir. O pastor entra uma ovelhinha e o pastor examina e vê se há algum arranhão no seu focinho, se há alguma ferida na sua pata, e ele unge com o bálsamo para que aquela ferida não infeccione, para que cicatrize mais facilmente. Examina uma a uma. O pastor agora dá atenção a ovelha a ovelha. Um outro apetrecho que o pastor tinha era um grande pote de água fresca, e nessa entrada o pastor enchia uma vasilha com água e colocava junto à ovelha para que ela pudesse absorver toda a água que ela queria para eliminar a sua sede, para que ela pudesse realmente ser restaurada na sua sede. Irmãos, quando nós éramos crianças e nos magoávamos, o que é que nós fazíamos? Íamos a correr para a vizinha. Era isso? O que é que os nossos filhos e os nossos netos fazem se magoam? Vêm a correr para os braços da mãe. Às vezes é uma coisa muito simples, às vezes é uma coisa complicada, mas às vezes é muito simples e as mães dizem: pronto, eu vou dar um beijinho e já vai passar. O arranhão está lá na mesma, irmãos. A dor física está lá na mesma. Mas o beijinho que a mãe deu ali naquela perna que estava meio esfolada fez aliviar a dor. E agora, irmãos, que nós somos feridos e nos magoamos, o que é que nós fazemos? O mundo pode magoar-nos terrivelmente. O mundo pode ser muito cruel. Cansados e desanimados, o mundo pode tornar-se um peso insuportável. Mas este pastor, que examinava as suas ovelhas, que passava o bálsamo para que elas ficassem curadas mais facilmente, é o mesmo pastor que unge a minha cabeça com óleo. Este pastor, Deus não lança o óleo, como nós às vezes para um amontoado de crianças lançamos uns reboçados e quem apanhar apanhou. Deus não faz isso. A cada um individualmente. O Senhor unge a nossa cabeça. O Senhor, de uma forma singular, Ele cuida de cada um de nós. O Senhor chama as suas ovelhas pelo seu nome. Irmãos, e é isto
que faz de mim alguém mais feliz, apesar das dificuldades da vida, apesar dos desapontamentos que a vida nos pode trazer. O facto de eu saber que sou muito especial para Deus, o facto de eu saber que Jesus está ali junto ao aprisco para examinar a minha vida e para me socorrer em todas as minhas dificuldades, faz de mim alguém muito especial para o Senhor e faz de mim alguém mais feliz. O Senhor diz no Salmo 147, 3, o Senhor sara aqueles que estão de coração quebrantado. O Senhor liga-lhes as feridas. Irmãos, muitas vezes nós enganamos-nos uns aos outros. Colocamos um grande sorriso no rosto e escondemos a nossa mágoa, escondemos o nosso coração ferido. Mas o Senhor conhece-nos e o Senhor está disposto e está com a solução, está com o bálsamo que precisamos para curar o nosso coração quebrantado e ligar as nossas feridas. Estamos a terminar, irmãos, e diz, o capítulo diz, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Certamente, com toda a certeza, não há dúvidas. Davi, quando escreveu este Salmo 23, Davi já era um homem muito experiente. Já tinha alguma idade. E Davi já tinha vivido tragédias e tinha sofrido grandes decepções. Mas ele também conhecia melhor a Deus. Um Deus que ele experimentou na sua própria vida. Um professor muito conceituado, americano, ele disse aos seus alunos, lembrem-se de que a vida nem sempre correrá mansa e tranquila. A grande verdade que devemos ter em mente é que a tendência da civilização é progredir sempre para o alto. E estas palavras que este professor disse, 40 anos depois, fizeram eco naquele que foi considerado um dos melhores presidentes dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt. E ele renovou as esperanças de um país que estava realmente em desespero depois de uma grande depressão, depois da Segunda Guerra Mundial, e ele de alguma forma fez renovar esta certeza de que a sociedade caminha para o alto. Para o alto nós podemos entender para Deus. E muitas pessoas, irmãos, que nós conhecemos, se calhar alguns de nós, julgam-se a caminho de um desastre total. Alguns de nós sentimos-nos mal, sentimos-nos doentes, começamos o dia com um mau presságio, hoje acordei assim parece que hoje nada vai correr bem, porque, não sei, acordei assim, com este pensamento negativo em mente. Alguns podem ver o futuro com alguma apreensão. Alguns de nós fazem prognósticos da nossa vida e do mundo muito negativos. Não há esperança nenhuma. Mas o que é que diz o salmista? No Salmo 118, 24, o Senhor diz-nos para nos entristecermos com o dia de hoje. O Senhor diz-nos para ficarmos fechados em casa, a curtir a nossa depressão, a nossa mágoa, a nossa dor, porque é muito grande e o mundo não para, irmãos, porque nós estamos doentes. O mundo não para porque nós estamos tristes. O mundo não para porque nós perdemos um querido. Mas nós gostaríamos que o mundo parasse. Porque eu não estou a minimizar a dor. Eu só estou a dizer que nós gostaríamos que o mundo parasse. Mas o mundo não para. E o Senhor diz-nos no Salmo 118, 24, que este é o dia que o Senhor fez. Hoje. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Então, irmãos, o que o salmista nos está a dizer é, apesar das duras experiências de vida que podemos ter, comecemos o dia com o coração cheio de esperança. E, irmãos, gravemos na nossa mente este texto. Este versículo do capítulo 23. Bondade e misericórdia, certamente, com toda a certeza, me seguirão nos dias da minha vida. E realmente assim vai ser. Não porque nós queremos muito, não porque haja algum poder na nossa mente, mas porque nós acreditamos e estamos-nos a colocar nas mãos daquele que pode moldar a nossa vida. Nas mãos daquele que pode endireitar a nossa vida. Estamos a confiar a nossa vida nele. E se confiamos naquele que nos dirige, irmãos, então vamos nos alegrar e vamos nos regozijar neste dia. Porque amanhã não sabemos o que virá.
Se virá vitórias, se virá derrotas, mas hoje é o dia de nos alegrarmos com o Senhor. E o verso termina, o capítulo termina com um poderoso crescendo de fé. Diz o quê? E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Numa das passagens do livro O Peregrino, para aqueles que o conhecem, para aqueles que o leram, há uma personagem que é o Senhor Mente Fraca. É aquele que realmente não é fraco, tal como o nome dele diz, o Senhor Mente Fraca. E ele diz assim, quando ele fala da sua esperança, o Senhor Mente Fraca neste livro fala da sua esperança em chegar ao lar celestial. E então ele diz assim, ouçam bem, irmãos. Ele diz assim, mas estou resolvido a correr, quando puder correr, a andar, quando não puder correr, e a arrastar-me, quando não puder andar. O meu pensamento, diz o Senhor Mente Fraca, o meu pensamento está fixado naquela terra que fica além do rio, apesar de eu ser, como vocês veem, uma mente fraca. Irmãos, nós podemos ser estes mentes fracas. Nós podemos nos sentir sem grandes atributos para que o Senhor olhe para nós. Mas o que o Senhor nos diz é, fixa o teu olhar naquela terra que eu te prometi, naquela terra que eu estou a preparar para ti. E recebemos, irmãos, mais alento quando nós fixamos o nosso pensamento naquela terra que fica além do rio. Se não fosse com esta certeza, irmãos, muitas das experiências que nós vivemos, que são duras, iriam destruir-nos por completo. Se há momento em que nós vemos a diferença entre uma pessoa que é crente e uma pessoa que não tem qualquer crença em Deus, é no momento de um funeral. Custa aos cristãos, custa àqueles que acreditam que Jesus vai voltar, custa a separação, custa a perda, custa isso tudo, irmãos. Mas os olhos estão fixados naquela terra, além do rio. E Davi nunca ouviu aquilo que nós ouvimos hoje, irmãos. Davi nunca ouviu dizer, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que morra viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Davi não ouviu estas palavras. Mas Davi tinha um conhecimento, uma cumplicidade, uma experiência com aquele Deus, que ele tinha a certeza de que Deus, que Jesus, era realmente o caminho, a verdade e a vida. Um rapaz, e vou terminar com esta história, irmãos. Um rapaz bem jovem e um senhor já muito idoso tinham diante de si um grande auditório. E eles tinham um desafio comum. Quer o jovem, quer o mais idoso, eles tinham que declamar o Salmo 23. De cor. Então o jovem aproximou-se um bocadinho mais do auditório, da congregação, e com todas as suas técnicas de oratória, com todas as técnicas de drama, ele declamou o Salmo 23 com uma eloquência, irmãos, arrepiante. Com uma eloquência tal que no final do Salmo 23 os aplausos foram imensos, havia pessoas a pedir bis, porque realmente ele declamou aquele salmo de uma forma extraordinária. E todos gostariam de ouvir novamente aquela declamação. Depois, o senhor idoso, o velhinho, arrastando a sua pesada bengala, passo a passo, aproximou-se um bocadinho mais do auditório e com aquela voz fraca, com aquela voz trêmula, de alguém que já tinha muitos anos em cima do seu corpo, e ele começou com as mesmas palavras. O Senhor é o meu pastor. E ele continuou. E quando terminou de declamar o salmo, os ouvintes ficaram em absoluto silêncio. Como se estivessem eles próprios ainda em momento de reflexão, ainda em momento de oração. O jovem
interrompeu o silêncio e ele disse: vocês pediram bis para a minha declamação do Salmo, mas ficaram em silêncio depois que este senhor mais idoso o apresentou. Sabem porquê? Foi a pergunta do jovem àquele auditório. Eu faço-vos a mesma pergunta. Sabem porquê que aquele auditório ficou em silêncio depois de ouvir a declamação do velhinho? As palavras são do jovem e ele diz: eu conheço bem o Salmo, mas ele conhece bem o pastor. Então, irmãos, esta é a minha oração. Para que cada um de nós não apenas conheça bem o Salmo, porque temos este ou aquele parâmetro para responder a uma especialidade, que cada um de nós conheça muito bem o Senhor do Salmo. E eu tenho a certeza, irmãos, que conhecendo bem este pastor, conhecendo bem este Senhor do Salmo, podemos ser guiados por caminhos tortuosos, podemos ser guiados pelo vale da sombra da morte, com todas as dificuldades que isso apresente, mas estamos a viver, sabendo que é o Senhor que vai à frente, que é o pastor que está a guiar, e tendo os olhos fixos nessa terra para além do rio, e que cada um de nós possa lá estar. É a minha oração. Ouve-nos, Pastor Divino, é o hino que vamos cantar esta manhã, com o número 396.
Bondoso Deus, querido e amado Deus, muito obrigada, Senhor, porque nos aceitas como ovelhas do teu redil. Senhor, muito obrigada, porque não olhas para cada um de nós apenas como um número, apenas como elementos de uma grande congregação, de uma grande sociedade, mas olhas para cada um de nós, Senhor, como únicos, especiais aos teus olhos. Únicos, Senhor, e tu estás pronto para cicatrizar as nossas feridas, para nos orientares individualmente, para seres verdadeiramente, Senhor, o nosso pastor. Assim, Senhor, torna-nos ovelhas humildes, ovelhas dependentes de Ti, ovelhas que conhecem bem a voz do seu pastor, para que, Senhor, possamos confiar, seja realmente um campo verdejante que temos ao nosso dispor, onde aparentemente as dificuldades não existem, ou sejam, Senhor, trilhos difíceis, trilhos que nos parecem terríveis, trilhos que nos parecem de dor e de lutas, Senhor, que nós possamos continuar mesmo aí, confiando que Tu estás a guiar a vida de cada um de nós. Abençoa grandemente cada um dos Teus filhos que aqui está esta manhã. Sejam eles presenças habituais neste edifício, nesta igreja, Senhor. Sejam amigos que nos visitam hoje, mais uma vez ou apenas pela primeira vez. Que todos possamos sair daqui com a Tua bênção, com a certeza de que Tu nos amas, com a certeza, Senhor, de que Tu queres orientar as nossas veredas. Toma-nos nas Tuas mãos. Visita, Senhor, também aqueles que não puderam juntar-se a nós esta manhã. Te pedimos e Te agradecemos todas estas bênçãos, nos méritos de Jesus. Amém.